Combater todas as formas de violência contra a mulher. Receber e encaminhar denúncias das mulheres aos órgãos competentes. Ampliar e capacitar a presença da mulher em diferentes espaços da sociedade. Tudo isso são funções da Procuradoria da Mulher da Câmara de Curitiba, a Pró-Mulher. E não para por aí. Já te conto depois da vinheta. A Pró-Mulher foi instaurada na Câmara Municipal em 2019 e integra um movimento de casas legislativas em todo o país, que instalaram procuradorias semelhantes na busca da defesa dos direitos das mulheres. Aqui na Câmara, as vereadoras eleitas assumem a Procuradoria a cada 2 anos. E hoje eu vou apresentar quem compõe a gestão do biênio 2025-2026. Temos aqui a Carlise Fiatkovski, que é a Procuradora da Mulher do biênio e é uma vereadora eleita para o primeiro mandato na Câmara Municipal. Tudo bem, Carlise? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais das políticas públicas voltadas para as mulheres. Ao lado da Carlise temos a Rafaela Lupion, que é a primeira procuradora adjunta da mulher e também está no primeiro mandato na Câmara. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, agradecemos a oportunidade da Procuradoria estar hoje, participando desse podcast, levando a boa informação à nossa população curitibana. E aqui ao meu lado a Wanda de Assis, que é a segunda procuradora adjunta, também vereadora de primeiro mandato na Câmara Municipal. Bom dia a todas, todos. É uma alegria poder fazer esse bate-papo aqui com as companheiras vereadoras e espero que vocês nos acompanhem também e vamos fazer o debate que precisa ser feito. Antes de falarmos dos serviços da Pró-Mulher, vamos mostrar para você como você pode chegar aqui no atendimento da Procuradoria e também de onde ela surgiu. Afinal, é um espaço da Câmara feito para atender a população. Então, a nossa colega jornalista, a Pietra Rara, vai mostrar um pouco da estrutura que temos aqui na Câmara e como conseguir atendimento na Procuradoria. Roda o VT. O Paraná se tornou o estado vice-líder em casos de feminicídio no Brasil no primeiro semestre de 2024, somando mais de 90 mil boletins de ocorrência de violência contra as mulheres durante esse período. Por conta desses tipos de dados, os parlamentares de Curitiba criaram a Procuradoria da Mulher em 2019, na busca por defesa dos direitos das mulheres. Hoje, esse órgão da Câmara de Curitiba funciona de forma independente e autônoma, mas conta com o apoio da estrutura da CMC. Até então, a Pró-Mulher teve 4 procuradoras em exercício: a criadora do órgão Maria Letícia, Julieta Reis, Noêmia Rocha e Georgia Prates Mandata Preta na direção. Agora, para os anos de 2025 e 2026, a vereadora Carlise Fiatkovski, do PL, assume o cargo de procuradora, junto com as vereadoras Rafaela Lupion, do PSD, e Wanda de Assis, do PT, como primeira e segunda adjuntas nessa ordem. E é aqui onde as denúncias de violência e discriminação contra mulheres são recebidas e encaminhadas para os órgãos competentes. Além disso, o espaço promove ações educativas e garante a fiscalização de políticas públicas voltadas para a igualdade entre homens e mulheres. Atualmente, o Paraná é o estado que lidera o maior número de procuradorias destinadas às mulheres, somando mais de 160 municípios, sendo Curitiba uma das referências de atuação. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, a Procuradoria da Mulher está aqui para acolher e orientar. Os atendimentos podem ser realizados pelo telefone 41 33 50 47 53, pelo e-mail procuradoriadaMulher@cmc.pr.gov.br ou pelo WhatsApp, o 41 33 50 48 17, disponível no site da Câmara. Este espaço foi criado para assegurar seus direitos, combater a violência e proteger você, mulher. Rápido e fácil de conseguir atendimento, né? Agora vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria começar com a Carlise, que é a nossa procuradora, desse biênio.
Perguntando para você, Carlise, como que é ocupar esse espaço hoje, né? Quais são as expectativas para esses 2 anos de atuação da Promulher? Bom, primeiro eu quero dizer que ocupar esse espaço exige muita responsabilidade, muita humildade. Todos os dias a gente aprende com os casos que chegam até a Procuradoria e nós vamos buscar de uma maneira muito tranquila conduzir todas as mulheres que cheguem até a Procuradoria de uma forma muito acolhedora e encaminhando elas para os serviços que já existem no nosso município. Hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que atende todas as mulheres, mas é lógico, né? A Procuradoria, ela tende a sempre a fiscalizar esses serviços como se fosse um PROCON das mulheres. Nós estamos aqui não só para acolher, para orientar em casos de violência feminina e encaminhando para os serviços, mas também nos preocupando junto com a Câmara Municipal de Curitiba para que a gente tenha cada vez mais políticas públicas voltadas para as mulheres efetivas que possam dar uma condição de mais liberdade econômica, fazer com que essa mulher tenha seu protagonismo sem depender, às vezes, de um agressor dentro da sua casa ou o que seja, até numa questão de violência no trabalho, e ela possa saber aonde buscar essa ajuda. Então, nós vamos acolher, orientar, fiscalizar esses serviços e também vamos encaminhar políticas públicas, sugestões para o governo municipal para que toda a sociedade, todas as mulheres tenham essas oportunidades. E também vamos buscar sempre fazer com que todas essas mulheres tenham o máximo de informações em caso dos seus direitos violados, buscarem o melhor atendimento. Rafaela, a gente já tem alguma expectativa de planos conjuntos ou algumas ideias que serão desenvolvidas pela Procuradoria da Mulher em parceria com outros órgãos de defesa dos nossos direitos? Com toda certeza, essa intersetorialidade e o diálogo com demais órgãos e instituições é fundamental para o pleno atendimento visando a garantia dos direitos das mulheres. Então, a gente vem dialogando, nós 3, inclusive, estivemos presentes no evento promovido pela Procuradoria da Mulher em âmbito estadual, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Estaremos também em Brasília, num futuro encontro, para também ampliarmos este importante diálogo e com demais órgãos como a Casa da Mulher Brasileira, que também houve visita e agenda oficial para essa comunicação que tem que ser irrestrita e de modo a trazer cada vez mais direitos, garantias, compromisso e promoção de ações que valorizem as mulheres. Além da Casa da Mulher Brasileira, também estivemos com a secretária municipal, né, um compromisso de campanha que o prefeito atual, Eduardo Pimentel, honrou e nomeou a senhora Marli Teixeira como a secretária de Políticas Públicas para a pauta das mulheres e também igualdade racial. Então, é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E assim como com o Ministério Público, estiveram presentes no nosso evento realizado aqui na Câmara Municipal, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, com as delegacias especializadas, todas as esferas, Tribunal de Justiça, Defensoria, enfim. O diálogo é amplo, a responsabilidade é da sociedade de uma forma geral e não só do poder público, mas a iniciativa privada também com a sua importante contribuição. Estendendo aqui para a Wanda também, né, para trazer a Wanda no nosso bate-papo. Quais são as metas, vereadora, que a gente deseja, a gente, né, a Câmara como toda, a Procuradoria da Mulher, deseja alcançar dentro deste órgão, né? A gente já tem alguns planos conjuntos com as vereadoras, com as demais vereadoras também, né? Porque nós temos aí a maior bancada feminina da história desse legislativo. Sim, bom dia novamente, né? Acho que falar das metas que nós pretendemos alcançar é falar do diagnóstico que Curitiba apresenta, né? Sendo a capital do estado com no segundo índice aí de maior violência de feminicídios contra as mulheres. Acho que esse dado é alarmante e nós temos como meta combater a violência contra a mulher e atender todas as vítimas. Então, o desafio hoje que Curitiba enfrenta
tendo essa rede que a Rafaela acabou de falar. Nós temos em Curitiba uma rede com bons exemplos de serviços prestados às mulheres. A Casa da Mulher Brasileira de Curitiba é a melhor do Brasil, em termos de equipamento mesmo, de atendimento, mas nós já sabemos que essa Casa da Mulher, com tudo que ela oferece, precisa chegar onde estão a maioria das vítimas, no caso de Curitiba, nos bairros periféricos. Então, nossa meta é descentralizar o serviço. E para descentralizar, nós temos que ampliar. Então, temos que ampliar o número de CREAs, que hoje são 10 CREAs, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o equipamento que atende vítimas de violência doméstica. Precisamos criar centros de referência especial para as mulheres. Que nem tem o CRES, que atende várias situações de violência de criança, de idosos, de pessoas com deficiência. Se a gente criar CRANS, que é Centro de Referência de Atendimento à Mulher, acho que a gente vai estar levando o serviço para perto, ampliar delegacias. Isso são demandas que já aparecem na cidade. Quando a gente faz rodas de conversa, nas conferências das mulheres, surge essa demanda. A delegacia da mulher, ela tem que, hoje em Curitiba, precisa ser descentralizada. Não pode ser só uma dentro da Casa da Mulher Brasileira que fica no Cabral. Então, nossa meta é ampliar o serviço, descentralizar e qualificar os serviços mesmo, porque nós ainda temos um número de servidores que não passaram por formação, por capacitação de como atender vítima de violência doméstica. Nós ainda temos as forças de segurança que não passaram por essa formação, no sentido de quando eu me refiro à formação, é formação conjunta. Nós precisamos que essas forças policiais de segurança, como os servidores públicos, vivenciem situação de formação que seja com as comunidades, para que a segurança seja uma segurança de vizinhança. As mulheres, para se sentirem seguras, elas precisam se deslocar para um módulo, para um equipamento que seja perto da comunidade e que ela confie. Hoje não é o que acontece. Muitas mulheres têm medo de acionar, dependendo da situação, não foi bem atendida mesmo. Então, isso criou no imaginário nosso que não é todo órgão de segurança que está para atender as mulheres com a qualidade que hoje nós oferecemos na Casa da Mulher Brasileira. Então, acho que nós temos exemplos para ser ampliado e descentralizado, essa é a nossa meta, e vai acontecer, como já foi colocado aqui pelas demais vereadoras procuradoras, que é através da intersetorialidade. Nossa rede é grande e o diálogo pode permitir, vai permitir que a gente amplie conjuntamente. Bom, eu acompanhei a criação da instalação, a criação e instalação da ProMulher em 2019, né? Já tem um bom tempo de casa já. E eu já acompanhei as gestões que as antecederam. E o que eu posso trazer de percepção é que, claramente, a Procuradoria da Mulher, nessa nova gestão, já está procurando trabalhar de forma conjunta com vários setores, né? Que atuam na defesa dos nossos direitos. E agora eu queria até perguntar para vocês num próximo bloco aqui, como que está a expectativa em relação às metas para ampliar esses direitos, né? A gente já percebe que vocês estão bem conscientes de que todos os órgãos precisam trabalhar de forma conjunta, mas temos muitas políticas públicas que ainda podem avançar no sentido de proteger os nossos direitos. Para começar agora novamente com a Carlise, vereadora, quais são as prioridades que a ProMulher vai ter nessa gestão, levando em conta esses dados que a gente resgatou no vídeo e também que a Wanda citou aqui na fala dela, né? O que tem necessidade de ser discutido de imediato em Curitiba hoje? Bom, eu acredito que para que a gente possa avançar essa pauta, né, do combate à violência doméstica, o primeiro desafio nosso e o que é mais imediato seria essa descentralização do serviço da Casa da Mulher Brasileira. Como disse a vereadora Wanda, a Casa da Mulher Brasileira é referência, né, do Brasil, a de Curitiba, um trabalho de excelência, a Patrulha Maria da Penha também é referência, mas como fazer com que todas as mulheres de Curitiba consigam acessar esse serviço de uma maneira rápida, porque nem sempre uma mulher que está lá no outro canto, a Casa da Mulher Brasileira fica no Cabral. Nós temos uma mulher vítima de violência lá na SIC, no Tatuquara, no Sítio Cercado. Como fazer com que esse serviço chegue rápido a essa mulher? Então, acho que esse é um desafio que a gente já vem conversando aqui na Câmara, vem conversando com o Poder Executivo, junto com a Casa da Mulher, junto com a Secretaria da Mulher, através da secretária Marli Teixeira, que está avançando
mas não talvez da forma como a gente gostaria, mas a gente percebe que graças a esse apoio, Ministério Público, como disse a vereadora Rafaela, esteve presente no nosso evento, Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados, Terceiro Setor, Defensoria Pública, todos esses órgãos estão, a Assembleia Legislativa do Estado, através da Procuradoria da Mulher, a deputada Cloara e a deputada Leandre Dal Ponte, secretário do Estado da Mulher e da Igualdade Racial, também vem nos apoiando nesse trabalho para que a gente avance cada vez mais com essas políticas. E nós temos uma ideia aqui de levar a Procuradoria da Mulher de maneira itinerante a todos os bairros, para que esse evento que nós realizamos, o primeiro workshop aqui na Câmara Municipal, junto com a FEComércio e Ministério Público, Ordem dos Advogados, Tribunal de Justiça, Secretaria da Mulher do Estado e do município, Defensoria Pública, foi muito enriquecedor. E informações muito importantes que nós temos que fazer com que essas informações, essa forma, esse contato, chegue em todos os cantos, para todas as mulheres de Curitiba. E que ela, no momento em que ela estiver numa situação de violência de qualquer espécie, ou pode ser violência física, doméstica, violência patrimonial, violência política, psicológica, ela saiba como agir e aonde buscar esse... Porque às vezes, por exemplo, uma violência patrimonial, às vezes não é o caso da Casa da Mulher Brasileira. Se ela tiver enquadrada, né, nas condições, nos requisitos da Defensoria Pública, ela será encaminhada para a Defensoria Pública e não para a Casa da Mulher Brasileira. Então, são alguns detalhes que nós temos que fazer com que essas mulheres tenham essas informações e possam, cada vez mais, ter acesso a esses serviços. Nós temos muitos serviços ofertados, mas talvez não de fácil acesso hoje para essas mulheres por falta de informação. Então, o desafio nosso, eu acredito que é essa descentralização do serviço. E, lógico, né, nós como vereadoras e vereadores aqui da casa, acredito que isso é uma unanimidade. Nós estamos trabalhando lado a lado. A Câmara está demonstrando isso para toda a sociedade, porque aqui nós somos a maior bancada feminina, mas nós não estamos aqui defendendo somente as mulheres, nós somos representantes do povo, nós estamos para atender todas as pautas, assim como os vereadores. São filhos de mulheres, são esposos, são pais de mulheres. Precisam da informação também, Precisam da né? informação e levar também. a informação para os seus pares também, né? Com Sobre certeza. os diferentes tipos de violência, né? E nós estamos vendo um movimento da sociedade mostrando que a mulher ela pode sim ocupar espaços de poder, de decisão, que a mulher ela tendo essa capacitação, ela pode vir demonstrar toda a sua capacidade que ela traz consigo, né? Que é esse dom de gerar, essa mulher acolhedora. E é isso que nós queremos como sociedade. Ver mulheres mais curadas, livres de violência e que elas possam cada vez mais poderem espalhar o seu brilho e serem protagonistas das suas histórias. Vereadora Wanda, como que a cidade consegue priorizar essa discussão que a Carlise colocou agora aqui na mesa? Inclusive, para acrescentar aqui na minha pergunta, com a Secretaria da Mulher, a própria gestora, né, a Marli Teixeira, ela já nos afirmou aqui para a comunicação da Câmara que pretende protocolar um projeto na Câmara Municipal para criar o Fundo Municipal das Mulheres, né? Ou seja, a gente ter um orçamento previsto, talvez para investir mais na busca, na afirmação desses direitos. É exatamente isso, Pedrita, que a secretária Marli trouxe. Não existe garantia de direito, não existe políticas públicas sem orçamento. Então, defender que essa ampliação, essa descentralização dos serviços, políticas públicas, serviços que atendam as mulheres em Curitiba, chegue, é preciso, primeiro, a gente defender orçamento público. Então, acho que a Marli está perfeitamente correta. E essa casa precisa, e esse é o ano, né, destinar recursos para as políticas para as mulheres. Eu acredito muito que, antes de ser procuradora,
da Mulher, nós fomos eleitas vereadoras e nossa representatividade de mulheres em Curitiba está a maior, né, na Câmara, mas ela é desafiadora. Ela é desafiadora porque nós temos ainda uma cultura de que a violência ela é um pouco deslegitimada. Muitas mulheres ainda vivem situações de violência e que são descredibilizadas, não são atendidas também porque existe esse pensamento machista de minimizar as questões de violência que são gravíssimas. Então, acho que aqui na Câmara nós representamos isso, a força da defesa do direito das mulheres, porque 12 mulheres representamos a maior bancada. Mas ainda temos situações de violência, acho que a gente precisa crescer em representatividade para crescer em defesa também. Porque nós temos no Brasil um Senado com 513 deputados, né? 513 deputados e só 77 mulheres, 81 senadores e só 16 mulheres, e aí aqui em Curitiba 38, apenas 12. Isso representa um pouco essa desigualdade também na defesa. Acho que a gente precisa defender orçamento e fortalecer a Secretaria da Mulher, que retornou esse ano, né? E precisa a Secretaria da Mulher ser aquela secretaria que dá diretriz, que entrega. Nós temos 10 regiões na cidade e não é possível que nessas 10 regiões nós não tenhamos. Para cada grande região, as regiões de Curitiba representam 250, 300 mil, 185 mil habitantes por regional, né? Então, nessas regionais, nós precisamos ter os serviços que atendam a mulher de pronto, e que o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, cuide das questões que são suas, mas que já foram abordadas nos territórios. Porque, infelizmente, hoje, muitas situações de violência já chegam direto no Ministério Público. Não, ela poderia ter chegado lá no território com informação, com atendimento, com orientação adequada para as mulheres mesmo. Se chegou na Defensoria Pública, que está aqui no centro da cidade, é porque faltou lá no CRAS, na unidade de saúde, porque não tinha CRES nem CRAM, nem delegacia. Então, a gente já identifica que nossas regionais todas podem ter, no mínimo, 5 serviços implantados. Parece um desejo grande, mas é isso, nós não podemos querer menos. Por quê? Querer o fim da violência contra a mulher, querer o fim da impunidade é oferecer serviços de atendimento de pronto. Eu acredito muito que isso pode acontecer, porque Curitiba é uma cidade muito rica, é uma cidade com muitas potencialidades e que tem saído na frente com muitas políticas públicas, pois que a gente e essa bancada que está hoje na Câmara de Curitiba dê conta disso, de olhar para as demandas das mulheres que nessas 49 legislaturas os demais vereadores não foram capazes de dar conta. Então eu tenho isso como um grande desafio. E acredito nas vereadoras que estão nessa legislatura comigo, que nós vamos percorrer esse caminho, de defender que aconteça atendimento, fim da impunidade e educação para a superação da violência, que nós estamos tratando aqui do atendimento, mas a violência só acontece porque existe o pensamento machista que diminui a mulher e que acha que ela pode ser vítima de violência praticada por homens. E aí nós temos que ter educação que dê conta de preparar nossos homens. E aí isso passa pela educação escolar desde a infância, desde a primeira infância, passa por o trabalho que a sociedade civil vem fazendo, que pode ser melhorado em organizações como a Associação de Bairros, ONGs, igrejas, universidades, todos os espaços que estão aí fazendo trabalhos e se descentralizando com seus programas e projetos, pode ter como um tema o fim da violência, o combate à violência, a superação do machismo em nossa cidade. É isso que eu tenho como grande meta, acho que foi para isso que eu fui eleita vereadora, como mulher, vereadora, assistente social, acho que é para enfrentar essas questões. E eu acredito muito que as mulheres, acredito mais nas mulheres, porque eu vejo ainda os homens reproduzindo ou dando importância para temas que não tem nada a ver com justiça social, tão pouco com o fim da violência contra a mulher na Câmara. Então, acho que nós, mulheres, temos essa bandeira a levantar e puxar os homens juntos, mas não será por eles, será por nós, mulheres. Vereadora Rafaela, o foco, além do que a Carlise e a Wanda disseram aqui agora, ele pode ser um pouco ampliado também, né, dentro da Procuradoria da Mulher. Com toda certeza, o trabalho é em prol
inclusive da fiscalização das políticas públicas como um todo. Então, não somente a questão da violência, que é algo extremamente preocupante, extremamente alarmante, que a gente tem que lutar todos os dias em prol de garantir a segurança das mulheres, né, das brasileiras de modo geral, e que assim seja em todo o mundo, que é algo que toda a sociedade visa, mas também em outras frentes. Então, o acesso a políticas públicas como de saúde, uma mulher que tem um pré-natal, um acompanhamento na sua gestação, uma idosa que precise de um exame, um acompanhamento oftalmológico, né, ou em outras áreas. Então, o tão importante aí a pauta também do Outubro Rosa, câncer de mama, tantas outras doenças, a atenção à saúde da mulher. Então, além de violência, nós temos questões de saúde, questão também da autonomia econômica da mulher. Isso é de suma importância, Pedrita, na nossa sociedade. Se nós queremos que as mulheres tenham autonomia e sejam protagonistas das suas vidas, elas precisam de autonomia financeira, não depender do cônjuge, do companheiro, do pai, né? Elas vão se sentir, inclusive, mais felizes, mais plenas, né? E vão poder gerar a sua contribuição na sociedade, seja como prestadora de serviço, como autônoma, como empreendedora, né, como servidora, como uma colaboradora numa empresa, enfim, cada uma na sua área. Mas isso é de fundamental importância e para isso a gente precisa fortalecer essas mulheres. E a Procuradoria tem esse escopo, mesmo porque nós compomos o parlamento. Então, as políticas públicas, o processo legislativo tem que estar voltado para a garantia desses direitos das mulheres, em todas as áreas, né? Não só na questão da violência, mas na questão da saúde, na questão da moradia, na questão da autonomia financeira, uma importante pauta também na nossa sociedade, e para que assim possamos cada vez mais fortalecer essas mulheres para que não sofram violência no futuro e aquelas que sofrem consigam sair desta condição. Isso é de fundamental importância. Então, trabalharmos em prol deste avançar na nossa sociedade. Olha só, a gente viu como é que dá para fazer muita coisa dentro desse órgão, e o que eu acho que ficou bem claro aqui é que a Procuradoria da Mulher ela vai servir para ouvir também as demandas das mulheres, né? O que elas estão passando, e a partir dessa vivência que é relatada dentro da Procuradoria, identificar aquelas políticas públicas que precisam de reforço ou até mesmo de um olhar um pouco mais criterioso na sua execução e na fiscalização. O nosso bate-papo está muito legal, mas a gente precisa encerrar e eu tenho certeza que você já sabe um pouco mais sobre a Procuradoria e vai entender como que você pode acionar esse serviço aqui na Câmara Municipal. A gente te explicou tudo e agora eu vou abrir para que as vereadoras possam se despedir e se colocarem à disposição da população de Curitiba, começando pela Wanda. Então, quero agradecer a oportunidade desse bate-papo e convidar todas as mulheres de Curitiba que se sentirem à vontade, que procurem a Procuradoria, não só se precisar de atendimento, mas também se tiver você interesse em ajudar a superar a violência. Então, que a gente possa olhar para as demandas que são reais nessa cidade, onde e como a gente desenvolver programas e projetos que comecem pela escuta e pela implantação de serviços que atendam as mulheres, que a gente consiga reconhecer que em Curitiba é na periferia que está o maior número de vítimas de violência contra as mulheres e que é para ela que está mais difícil o acesso a esses serviços hoje oferecidos na cidade, que as mulheres pretas e pobres, mães solos, são as mulheres com maior dificuldade de superar situações de violência, porque são essas também que passam por dependência econômica muitas vezes, sem apoio familiar, de rede, que possa superar a violência e que por isso elas precisam do Estado, do município, prontamente para ajudar que a violência seja superada com segurança, porque nossa tarefa enquanto sociedade e no nosso caso aqui enquanto vereadoras é defender que Curitiba seja uma cidade onde as mulheres possam viver livres, vivas, possam viver e serem livres. Então quero agradecer a oportunidade. Me coloco à disposição enquanto procuradora, mas também enquanto vereadora, para atender você, mulher, você que representa alguma organização comunitária e queira o apoio para desenvolver ações que sejam de atendimento às mulheres ou outras. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Quero deixar aqui um abraço e o contato, acho que aqui mesmo
no programa eu posso deixar que nas redes sociais é Wanda.de-Assis e o telefone, eu não sei de qual, do gabinete, mas vou deixar aqui o WhatsApp, que pode ser uma forma de vocês procurarem, é o 99 100 1313. Rafaela? Obrigada a esta casa, o podcast, a comunicação da Câmara, servidores sempre tão dedicados e com o compromisso de levar a boa informação à nossa população curitibana. Como ex-presidente do Conselho Estadual da Mulher, integrante da OAB, da Comissão da Mulher Advogada, tenho um compromisso enorme com a causa, além de ser mãe, além de ser mulher, filha, irmã, e é nesse sentido que a gente trabalha visando o melhor para a nossa população. A casa está de portas abertas para tanto para atendimento como para que vocês conheçam também, se informem, possam pegar os nossos materiais de divulgação desses direitos das mulheres. Porque o nosso intuito é esse, é escutar, é bem orientar e produzir matéria legislativa para que possamos avançar nos direitos das mulheres. Como aqui a gente falou, em diversas frentes. Combater a violência contra a mulher, promover a saúde da mulher, a autonomia financeira, o protagonismo da mulher na nossa sociedade. Cumprimento as minhas pares, vereadora Carlise, procuradora da mulher, vereadora Wanda, adjunta da nossa procuradoria, e falar da enorme satisfação, alegria que é compor a maior bancada da história desta casa com 12 mulheres. Estamos à disposição, a Câmara de Vereadores, o nosso gabinete, o nosso mandato, vereadora Rafaela Lupion, e saúdo a todas. Carlise, sua mensagem. Obrigada, Pedrita. Quero agradecer toda essa estrutura que a comunicação da Câmara Municipal vem prestando a todas as vereadoras, à Procuradoria da Mulher. Agradecer ao presidente dessa casa, que tem dado o apoio incondicional à Procuradoria da Mulher, e não só a Procuradoria, mas a todos os vereadores que apresentam projetos que venham edificar a nossa comunidade. E eu acho que ficou muito claro aqui, que nós somos uma casa pluripartidária, a Procuradoria também. Nós temos representantes aqui do Partido dos Trabalhadores, a Rafaela Lupion, do PSD, mas nós temos um partido que nós não, independente das nossas ideologias, nós temos um partido que não há divergência nenhuma, que é trazer o fortalecimento da mulher, seja no mercado de trabalho, o seu protagonismo, para que ela brilhe e que ela possa viver uma vida mais livre e feliz. Então, nós estamos todas engajadas, lógico, a Procuradoria está à frente, temos trabalhado, já fizemos o primeiro workshop, vamos levar os nossos workshops para todos os bairros de Curitiba, em parceria, como nós já falamos aqui, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretarias Municipais e Estaduais da Mulher, Procuradoria Estadual da Mulher, mas que uma coisa fique muito clara para toda a comunidade. Nós estamos representando uma casa, embora a Procuradoria seja independente, nós representamos essa casa, nós somos representantes do povo. E nós queremos trabalhar para defender a mãe atípica, para defender a mulher com deficiência, como foi o caso da vereadora Georgia Prates, que trouxe um projeto que foi apoiado por unanimidade, que é atender com prioridade a mulher com deficiência vítima de violência, porque nós estamos aqui lutando pelas pessoas e por condições melhores para todos os curitibanos. Então, essa casa está de portas abertas, assim como a Procuradoria, para acolher as mulheres, para orientá-las e para encaminhá-las para o melhor serviço dentro da sua situação. E, principalmente, nós estamos aqui trabalhando através de projetos, ouvindo a comunidade, e é muito importante que a comunidade procure os seus representantes, procure os vereadores e tragam sugestões, porque é através de muito diálogo que nascem projetos maravilhosos que vêm contribuir com toda a comunidade. Então, fica aí também as nossas redes sociais, da Câmara, da vereadora Carlise, da Procuradoria da Mulher, para que a gente possa sempre estar ouvindo com muita humildade todas as demandas e trazendo o melhor para toda a sociedade de Curitiba. Muito obrigada. Obrigada eu. Vamos lá, então, encerrando. Esse foi o primeiro episódio do programa Você na CMC da temporada 2025, em que a gente trouxe pela primeira vez os serviços da Procuradoria da Mulher para que você pudesse conhecer.
Gostou do episódio? Se liga que vem mais novidades por aí e ao longo do ano a gente vai te mostrar outros serviços que a Câmara Municipal disponibiliza para a população. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da Câmara Municipal pelas redes sociais, pelo nosso site e aqui pelo CMC Podcasts. Até o próximo programa.